Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, estamos aqui no 4º episódio do podcast Suavemente. Hoje é um tema muito importante, muito necessário, muito atual. E tenho o prazer de ter duas convidadas, né, que vão acrescentar aí tanto na psicologia quanto na nutrição. Primeiro eu vou chamar a Sandy, que já esteve aqui com a gente, para se apresentar. Olá, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui de volta para trazer um assunto, né, que eu acredito que vai ser um pouco polêmico, mas é necessário, né, para autoconhecimento, até mesmo para novas informações, seja para quem, né, está fazendo a psicoterapia e vai trazer esse assunto, para quem está fazendo acompanhamento também nutricional, esse assunto é muito relevante para tratarmos com vocês. E agora, antes da gente chamar a convidada, a gente vai assistir um videozinho da Implantar. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E agora eu vou chamar a Lívia, que é nutricionista. Tenho o prazer de chamar você, é uma honra, né? Na verdade, ter aceito o convite de estar com a gente. Eu tenho certeza, a gente já trocou várias ideias aqui, que vai ser um papo muito rico, com muitas informações. E como a Sandy comentou, tem um pouco de polêmica, mas é para ser algo informativo, educativo e sempre visando a saúde, né? De um modo geral, tanto física quanto mental também. Pode se apresentar, Lívia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, meninas. Amei esse convite. E vai ser um prazer conversar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu sou Lívia. Eu sou nutricionista há 18 anos, atuo hoje na área de emagrecimento e esportiva, tenho uma clínica em Contagem. Sou pós-graduada, tenho 8 pós-graduações e especializações e a gente vai falar bastante sobre esse assunto tão polêmico, eu estou bem feliz. E a gente separou algumas perguntas aqui para a gente, né, seguir uma ordem, mas que vai ser um bate-papo bem fluido, como a gente já começou a iniciar antes de gravar. E primeiro, acho que a pergunta inicial é o que são as canetas de fato, né? E qual que é a utilidade dela no nosso organismo, qual a função dela, né, de fato ali? Então, as canetas emagrecedoras, que é o nome popular que a gente tem visto muito nas redes sociais, na internet, elas vieram com o intuito, não foi especificamente para emagrecer. Eu vou falar principalmente da que está no auge aí, que é o nome popular, o Mounjaro, quer dizer Patida. Eles são 2 hormônios, o GIP e o GLP-1, que eles nos dão saciedade, eles demoram ter o esvaziamento gástrico, com isso te dá mais saciedade. Mas ele veio para tratar diabetes e só foi liberado aqui no Brasil para tratar a obesidade de 2024 para 2025. Agora sim a gente utiliza ele para tratar a obesidade. Mas a caneta, nas canetas emagrecedoras, elas vieram para tratar algumas patologias e não especificamente o emagrecimento. Você trouxe, né, Lívia, essa questão assim do público-alvo, que é para fazer uso desses medicamentos, mas você identifica algum erro, assim, de algum paciente que vai na sua clínica e que você fala assim, não, está fazendo uso inadequado, tem que ter outro acompanhamento? Você consegue informar isso, assim? Então, eu acho que, primeiro, todo mundo fica muito nessa dúvida se nós, nutricionistas, somos contra a medicação. E a medicação, ela é fantástica, de todo o coração. É uma medicação muito boa. Ela ela foi para cá, para uma E aí, galera? Uma patologia bem complexa, mas quando foi visto que ajudava muito nessa obesidade, que é uma patologia muito grave, que gera várias outras comorbidades, ela é sensacional. Se você colocar na balança entre usar a tizerpatida e fazer uma bariátrica, com toda certeza do mundo, eu vou falar com você para ir nela. Você tem menos agressão ao seu corpo, né? E aí, quando você pensa muito nisso, que vai, né, quando foi para a mídia, explodiu, a gente ainda está na era do imediatismo. Eu acho que todo mundo deslumbrou muito com isso, sabe? Aí parou-se de usar de forma correta, não vou falar, não é todo mundo, e começou a ficar muito banalizado. Então esqueceram que isso é uma medicação. E aí a gente vai ter efeitos colaterais. E é uma medicação muito nova. Então a gente ainda não sabe de fato o que isso pode gerar a longo prazo. A gente está tudo muito no agora, né? Mas ainda estamos vendo o que isso vai gerar daqui a alguns anos. E aí, com essa loucura que ficou de emagrecer muitos e muitos quilos muito rápido, claro que a gente vê muito uso indevido e tendo vários efeitos com isso. Imagino que na área
principal é a questão psicológica. Sim. E até uma pergunta linkando com isso, né, com essa questão que vocês trouxeram, se você consegue identificar, eu imagino que deve ser também, chega na nutrição muita coisa, igual chega pra gente, né, Sandy? Sim. Casos que a gente tem que ir colocando para outros profissionais também, porque é a questão do multi mesmo. Se você consegue perceber os pacientes que realmente estão buscando ali por uma causa, como você trouxe da obesidade, que realmente é um caso que precise da medicação, como você trouxe, ela tem todos os benefícios, e pacientes que às vezes buscam mesmo pela questão só da estética, que você vê que tivesse uma reeducação alimentar, conseguiria chegar no efeito, você consegue perceber e tem demanda assim na sua clínica? Então, primeiro, a gente tem que entender que estética também é saúde, né? É uma coisa que eu sempre falo muito com as pessoas. Eu fiz uma pós-graduação uns anos atrás sobre nutrição estética. E eu era muito cética em relação à estética. Para mim, para a Lívia, era sempre em prol de saúde. E o estético era uma consequência da sua saúde. Eu sempre vou falar isso, sabe? Que é uma consequência. Até eu fazer essa pós, aí eu tinha muita nutrição comportamental, então foi uma psicóloga que inclusive que nos deu aula, e ela falou uma coisa, a estética também é saúde. Você se olhar no espelho e não se ver naquele corpo ali, isso gera vários outros problemas, inclusive sociais, né? No trabalho, no seu dia a dia, você começa a se achar muito feio e acaba adoecendo, principalmente na questão psicológica. Dito isso, eu sempre falo que não vai ter como desvincular. Porque ninguém procura, vamos ser muito honestos, o emagrecimento só pela saúde. Se você pensar em 100 pessoas, 100 pacientes meus que passam na clínica no mês, vão pôr aí que 5 realmente procuram saúde. Saúde, quando eu falo, é porque está diabético, ou hipertenso, alguma coisa do tipo. A grande maioria está mais preocupado com a estética. E aí a saúde é a consequência. Então, quando você me pergunta isso, com toda certeza, a grande maioria vai procurar estética. A grande maioria. Mas tem a questão que começa a passar, aquilo que a gente estava falando, né? Do que deveria, do paciente que realmente deveria utilizar a medicação, porque começa a ficar mais neurado, uma busca de um corpo perfeito. Sim. E aí eu tenho pacientes que procuram o uso da medicação para perder 2, 3 quilos. Seria nesse sentido, uma pressão, né, assim, estética, uma coisa realmente além. Que às vezes é a questão da comparação, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, esse negócio da rede social, você tem comparação o tempo todo. Seja de carreira, seja de estética, seja que fulano tem a sua idade, está assim, assim, assado, já tem filho, já tem não sei o quê, você tem o tempo todo essa pressão. E eu acho que essa medicação acaba entrando também nesse bololô aí, entendeu? E trazendo, né, essa questão assim da estética, acredito que um fator relevante que a gente pode trazer é a alimentação e a comida. E como é que você trabalha assim com os pacientes que trazem esse assunto, né? Porque o comer é algo muito saboroso, a gente gosta de comidas de vários sabores e tipos, que querendo ou não, tem aí um teor calórico. E como é que você trabalha a autonomia, assim, da alimentação com esses pacientes? Olha que loucura. Igual eu falei, eu nunca tive uma relação tão forte com a comida, porque eu nunca fui obesa. Uhum. Então seria muita hipocrisia da minha parte falar que eu passo por uma pessoa, eu sei muito bem que uma pessoa obesa passa. Eu não sei. Uhum. Emocionalmente falando, eu não sei. Eu sei fisiologicamente falando que ela passa, né? Porque a gente estuda e tal, a gente sabe. Uhum. Mas psicologicamente, claro que não. Eu não estou vivendo o que ela vive, eu não sei se ela está passando por um preconceito, eu não sei. Uhum. Não tem jeito. Mas uma coisa que me assustou muito foi quando eu comecei a me relacionar com o Thiago, porque a gente começou a se relacionar e ele virou obeso. Uhum. Ele chegou a 150 quilos. Por mais que ele tenha 1,90 m de altura, são 150 quilos. E aí a gente morava junto, eu comecei a observar algumas situações que eu não tinha problema e eu via que isso para ele era muito sofrido. E um exemplo que me marcou muito foi quando a gente tomou um sorvete num domingo, eu servi pra gente um potinho de sorvete de sobremesa, fomos assistir um filme, guardei o sorvete e pra mim a vida seguiu. Do nada, no meio do filme, ele vira pra mim e fala assim, amor, você não tá lembrando do sorvete que tá no freezer, não? Eu falei, não. Eu não paro de pensar no sorvete. E isso me assustou. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não paro. Pra mim, eu preciso acabar com aquele pote de sorvete, porque ele tá lá. E eu nunca tive isso, né? Essas questões de compulsão, preciso comer tudo enquanto estiver ali.
E aí eu comecei a observar muitas coisas, o tanto que ele achava. Eu falava assim, começamos a treinar, fazer dieta. Não, agora então não posso comer mais nada, eu tenho que despedir. Eu falei, despedir de quê? Eu ficava assim, você vai morrer? Não vai. Aí eu fiz uma caixinha no meu Instagram. Perguntei, gente, quando fala dieta, o que é que vem na sua cabeça? E o que veio de pergunta, tipo, é sofrimento, é punição, é restrição, é que eu vou ter que sofrer por um longo tempo. E aí que eu comecei a entender que as pessoas, elas queriam algo que inibisse um apetite ou alguma coisa, porque elas não queriam passar por esse sofrimento. Porque na cabeça delas fazer dieta era igual ao sofrimento. E pra mim, dieta é estilo de vida. Eu tenho o meu, você tem o seu, eu tenho o dela, é estilo de vida. E no estilo de vida não é restritivo, não existe isso. E quando você entende que você pode comer de tudo, mas não precisa comer tudo, aí vira o jogo. Então, todos os meus pacientes que chegam para mim e falam assim, agora, quando a gente vai começar o tratamento, aí não sei o quê, eu vou despedir hoje. Eu falo, pelo amor de Deus, fala isso comigo, não. Porque você não vai morrer hoje, não precisa despedir. Você precisa equilibrar. Você pode comer de tudo. Eu como de tudo. Eu sou uma pessoa que numa quarta-feira eu como pizza. Toda quarta-feira chega pizza na minha casa. E eu não tô mentindo, vocês podem pegar meus stories lá que vocês vão ver que eu comi pizza. Sim, eu acompanho. Mas eu vi, realmente, eu também. toda quarta-feira chega pizza na casa da Lívia. Mas é uma pizza mais saudável. Mas eu tenho vários pacientes meus que comem hambúrguer à noite. Entende? Então, quando a pessoa entende que ela não está sendo privada das coisas, isso muda muito. E eu acho que o grande problema hoje, quando você pensa nas canetas emagrecedoras, é exatamente essa questão psicológica que não é tratada. Porque a pessoa vai falar assim, não, vai só inibir meu apetite, que realmente não é que inibe o apetite, mas né, dá a saciedade. Não vou comer, vou emagrecer, mas eu não preciso mudar a minha alimentação, porque eu já vou comer pouco. E realmente, emagrece. Só que na hora que parar a medicação. Né, ao contrário do que tinha as outras medicações antigas que mexiam no sistema nervoso central, realmente inibia essas sinapses nervosas, isso é um ponto positivo das canetas, elas não mexem no sistema nervoso central. Então, essa questão psicológica direta não tem. Mas a pessoa precisa fazer um tratamento com psicólogo, nutricionista e personal trainer. É conjunto. E claro que o médico acompanhando o tempo todo. Porque senão ela se perde nisso daí. E se ela não fizer esse tratamento, ao final desse processo, quando ela emagrecer, o que vem na cabeça dela? Atingir meu peso. Vou parar de usar a canetinha e minha vida vai voltar ao normal. Realmente vai voltar ao normal. Você vai voltar a comer o que você comia antes e vai engordar tudo de novo. Então não é a caneta que te dá o efeito rebote, por exemplo. É a sua não mudança da sua epigenética. Você não está mudando o seu meio. Sim. Então você continua na mesma. Quando você parar de usar a caneta, você vai engordar. Não porque a caneta te dá um efeito rebote, mas porque você não mudou os seus hábitos. E precisa ser mudado, você tem um prazo. É a mesma coisa de você virar e falar assim, Lívia, vou fazer um concurso que tem teste físico. Você vai ter que treinar muito nesse período para você fazer o seu teste físico lá na frente, senão você não vai passar. Como a caneta te emagrece, né, diretamente, porque vai tirando seu apetite, nesse teste físico você já chegou lá no objetivo, você acha que você não precisa mais. E aí que vira o problema. Aí você vai engordar tudo de novo. Então, no terceiro ali do negócio, você tem que mudar a sua vida. É mudar a sua vida. Mas não é fazer loucura. Não é você comer uma pizza toda semana, você achar que você nunca mais eu vou comer uma pizza. Sabe esses negócios do doce? Agora na quaresma tá isso, né? Vou cortar o doce, vou ficar assim. Eu entendo que a quaresma, às vezes, você tá fazendo um ato religioso, né? Ok, é de fé. Tudo bem. Mas sabe com essas loucuras? Eu vou ficar sem comer doce, eu quero emagrecer. Gente, quando que isso vai dar certo? Não, juro. Beleza, você vai ficar ali 21 dias, 40 dias, aí você vai desinflamar, porque açúcar é inflamatório, açúcar e álcool a gente sabe disso. Mas e depois? Você realmente vai ficar sem comer doce? Porque eu, de todo coração, eu tenho filho. Se minha menina fizer, igual o aniversário dela é domingo, se ela quiser comer um doce, claro que eu vou comer um doce com ela. Entendeu? Então, a galera, ela não está entendendo que a medicação, ela está ali, mas ela não pode ser sua muleta. E uma hora ela vai parar de fazer efeito. Qualquer medicação para. Então, você precisa mudar o seu meio. Aí é nessa parte, né, que você vai pausar, vai voltar um pouquinho
e escutar novamente, que eu acho que você trouxe um ponto muito relevante, Lívia, na questão que o Mounjaro ou canetas emagrecedoras, ela não vai mudar o comportamento, ela é um medicamento que vai impactar de maneira positiva, mas a questão da alimentação é o quê? Disciplina, cuidado, dosagem, porque a caneta, ela não vem com esse combo, né? Infelizmente não. Infelizmente, felizmente. Aí parte da gente fazer esse movimento. Atividade física, né, com acompanhamento de vários outros profissionais, que aí entra uma equipe multidisciplinar. Eu acho super relevante. Então, pausa, escuta de novo para refletir isso. É relevante. Muito. A Lívia trouxe, acho que tudo que a gente tinha conversado até ontem, né, Sandy, para alinhar. Sim. Todas as questões em relação à medicação e a parte da psicologia que ela trouxe também, que é a nossa parte, que a gente vai puxar um pouco mais hoje também. E aí entra muito, Lívia, a questão que você falou, você teve nutrição comportamental, né, dentro ali da sua grade. E tem muito em relação com a comida, igual a Sandy falou, não é só, a comida representa muitas questões, né? Como você trouxe a experiência do seu marido, o quanto que aquilo representava, o quanto que aquilo era, né? Enfim, no exemplo que você trouxe, a comida também é afetiva, né? E tem aquela coisa assim, uma coisa que até a gente já fez, eu e a Sandy compartilhamos, acho que todo mundo já fez isso alguma vez, de trazer aquela coisa de, eu mereço. E aí, o eu mereço vira um açaí com um hambúrguer. E aí tem muita questão emocional. Tô triste, tô no TPM, a gente sabe, né? Que aí parece que também tem uma questão hormonal que influencia. Como é que você, assim, dá uma dica nesse sentido para ajudar a diferenciar um pouco dessa fome fisiológica, dessa fome muito emocional, assim, dessa questão que a gente sabe que a gente tenta se reconfortar com comida, né? É uma coisa que eu aprendi muito depois que eu fui mãe. E aí quem é mãe vai se identificar muito. Olha como a gente é hipócrita. Vocês têm filho? Não, né? Não. Vocês deixariam o filho de vocês comer um chocolate antes do almoço? Não. Mas se você estiver estressada, deu um BO no consultório, você vai se permitir. E aí isso para mim é o auge da hipocrisia. Porque a gente merece. E aí, por mais que a gente ache, a criança também tem frustrações. Perfeito. E a gente não deixa. Porque elas são dependentes da gente. Então, você não compra, você não faz, então ela não vai consumir. E quando você fala isso da questão fisiológica, por exemplo, período menstrual, que é uma coisa que pega muito para a mulher. Óbvio que isso é real, fisiológico. A vontade de comer doce é fisiológico, porque altera os nossos hormônios. A gente tem uma hipoglicemia, dá uma necessidade maior de consumir. Não é que é doce especificamente, mas é porque o doce é rápido, né? Para melhorar essa hipoglicemia. Tanto que muitas mulheres, quando tem muito sangramento, a pressão cai, passa mal. Então, assim, é uma alerta do nosso corpo. Isso é real. E aí, então quer dizer que na TPM eu posso consumir todos os doces? Não, na TPM você tem que ter uma dieta diferenciada para aquele período seu, se você realmente tem uma TPM. Inclusive, TPM não é uma coisa natural. A mulher não tem que ter TPM, não tem que ficar irritada, não tem. Se tá ficando demais, tá tudo meio que tumultuado ali. Sua dieta tá ruim, seus treinos estão ruins, seu consumo de água, seu sono, tá tudo interligado. Então, isso já é um fator. Agora, sobre essa questão fisiológica ou emocional, a gente pensa o seguinte: a vontade de comer um doce, ela surgiu em qual momento do seu dia? Foi no momento ocioso? Foi no momento que alguém te fez uma raiva? Foi no momento que você estava recebendo um BO? Foi num dia muito tumultuado? Entende? Depois do almoço também é? Depois do almoço também às vezes é fisiológico, mas se você utiliza fruta, a gente vai dizer, não precisa mandar comer fruta. Não, mas é porque quando você faz uso de alguma fruta mais cítrica, ela fecha as papilas gustativas. Então, passa. Se continuar com vontade de comer doce após a fruta, tem que averiguar, porque pode estar deficiente de algum nutriente, alguma coisa. Aí sim. Mas tirando isso, é muito fácil. Está sempre ligado a alguma ação do seu dia, igual você falou, do merecimento. Às vezes não aconteceu um problema, mas às vezes foi um dia que você trabalhou muito. Você até rendeu muito. Aí você fala, nossa, estou muito cansada. Eu mereço muito comer um doce. Entende? Eu sou uma pessoa muito de comida. Eu amo comer comida. Você quer me deixar feliz, você fazer não, e juro que não é papo de nutricionista. Você pode perguntar à minha mãe, que desde pequenininha. Não, é comer arroz, feijão, ovo e alface e tomate. Eu não tô brincando. E todas as vezes o Thiago, ele cozinha lá em casa. Ele sabe que eu tô mal ou estressada quando eu mando um áudio, uma mensagem pra ele assim: amor, pelo amor de Deus, faça pra mim no PF. Eu mereço muito. E aí todo mundo fala assim, mas aí é comida. Mas mesmo assim, porque eu sei que eu vou comer muito a mais. Porque eu já vou chegar mais ansiosa, mais preocupada.
E eu sei que isso é emocional. E não tem como a gente meio que controlar isso, né? Sim. Eu falo que hoje você virar para uma pessoa e falar assim, você está muito ansiosa, controla, vai começar a rir, não tem jeito. A gente tem que amenizar, a gente tem ações no nosso dia que amenizam. Ansiedade é sempre, a gente está sempre esperando algo acontecer, né? É igual, eu brinco muito que é igual você assistir filme. Se você assistir filme de terror, a primeira vez você vai assustar muito, o tempo todo, né? A segunda vez já assusta menos, você já meio que sabe o que vai acontecer. Não, você vai a terceira vez, você não assusta nada. Então não te gera ansiedade hora nenhuma no filme, porque você já sabe o que vai acontecer. E eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa. O que eu faço? Eu tenho um roteiro da minha vida. Apesar dos meus dias não serem todos iguais, eu não tenho uma rotina igual todos os dias, eu crio esse roteiro para diminuir a minha ansiedade. Quando eu faço isso, naturalmente eu controlo também as minhas compulsões alimentares de forma emocional, que seja emocional. Então, eu controlo, o Thiago já riu muito de mim um dia que ele pegou, que eu faço isso tudo no celular, e falou, você tá falando sério que você colocou quanto tempo que você tem que tomar banho? Eu falei, porque esse não é o banho premium, esse é o banho rápido, para trabalhar. Tem o banho premium que é à noite, aí no premium a gente tem tempo. Nesse é rápido, ele olhou assim, cara, você tem medo de esquecer de tomar banho? Eu falei, não. Mas é porque os meus horários são muito contados. E eu ver que tá ali, que eu tô dentro do meu cronograma, diminui minha ansiedade. Então, a chance de eu comer bobeira é muito menor. E a questão de organização, eu acho que é um papo que todo mundo pensa, é papo de nutri, se organizar para comer. Gente, mas é uma coisa óbvia. Se você tiver com um dia tumultuado, você está com um paciente atrás do outro, você tem que parar para pensar no que você vai comer, é óbvio. É fazer para comer. E é isso que causa a questão. Aí você vai para um fast food ali, ó, você vai pedir. Isso é fato. Agora você está toda atolada. Mas você sabe que na cozinha do seu consultório tem uma fruta com um iogurtezinho, você vai pegar porque é mais rápido. Não é nem porque você nota com desejo, não, é porque é prático, não vai atrasar o meu dia. Porque se começar a atrasar seu dia, você também não quer. Porque às vezes você vai ter 10 minutos entre um paciente e outro. Você vai fazer o quê? Entendeu? Então essas coisas assim controlam muito e você consegue separar muito essa fome fisiológica e essa fome emocional. Qual que é o horário que a gente mais quer comer um doce? À noite. Porque a gente está no nosso momento ocioso. E aí a questão que eu sempre falo, quando eu pego paciente com compulsão, tentar criar uma rotina noturna. Que seja de ler um livro, de estudar, ou até fazer uma atividade física. Sim. Porque aí você vai ocupando a sua cabeça naquele momento. Uhum. E aí entra até uma parte, né? Ela trouxe dicas ótimas, né? Inclusive, volta de novo o vídeo, né? Amizar Sandy, salva. E aí tem uma questão, né, Sandy, que eu gostaria também de trazer um pouco, até sua opinião, que a gente vê muito na nossa parte da clínica, quando as pessoas trazem essa... Como a medicação, né, igual a gente está trazendo, muito assim, a minha felicidade está ligada só necessariamente ao meu corpo e a quando eu conseguir chegar naquele peso. Gente, isso é muito complexo. Porque a gente sabe, como a Lívia falou, não vamos ser hipócritas, se ver bem, ter autoestima, né, estar satisfeito com você mesmo é muito importante. E a autoestima está dentro da estética também, mas não é tudo. A questão é essa. Né? A questão de trazer que a estética é uma parte disso, o corpo é uma parte disso. Se ele se tornar tudo, aí a gente entra numa questão bem complexa e a gente vai criando esquemas e crenças no sentido de que você só aceita se eu for magra. Quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Isso é muito complexo, porque a gente sabe que o corpo ele é uma parte, mas ele não é tudo. Não vai fazer você ser uma pessoa totalmente diferente. E é uma coisa muito da mente. Você vai emagrecer, mas você vai se reconhecer naquele corpo. Tem todo um processo também em relação ao emagrecimento, da distorção que pode vir, né, ao longo desse processo. Então, tomar muito cuidado para quem está começando ou já está na medicação. Ou às vezes já pensou assim, quando eu for magra, tudo vai ser diferente. Com certeza, muitas coisas vão mudar. Mas tem coisas psicológicas que vão precisar ser trabalhadas. Os traumas, enfim, diversas questões. Isso não vai... como se fosse uma poção mágica, né? Eu cheguei lá e acabou tudo na minha vida. Não, então é muito complexo, né, Sandy? A pessoa colocar essa crença como algo assim, se eu chegar lá, eu vou conseguir. Coloca muito peso, eu acredito. Sim, fica como uma crença determinante. Quando eu emagrecer, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ter outro sentido. E aí, resume a magreza com a felicidade. E a felicidade é muito algo além do que uma estética ou de um padrão que você colocou para você. Então, é da gente ter esse cuidado, né? Então, quando os pacientes chegam para a gente trazendo, né, essas queixas, até mesmo com o uso das canetas emagrecedoras, ou até mesmo de perder peso,
né? A gente vai trabalhar essa questão da disciplina, comportamento, que era até uma pergunta que eu ia fazer para a Lívia, assim, alguns pacientes chegam para mim e já não tem esse cuidado com a alimentação, e aí coloca esse ponto focado só no Mounjaro, né? Na questão de, eu tô comendo menos, então pra mim tá ótimo. Acho que a pessoa sente uma satisfação de que, nossa, antes eu comia um pratão e agora eu tô comendo só esse pouquinho. E aí é algo só no uso do medicamento. E aí depois que para o uso do medicamento, a pessoa, se ela não tiver uma habilidade de controlar esses impulsos e comportamentos, ela volta da estaca zero. Você concorda, né? É esse nível mesmo? E o pior, ela pode piorar a situação. Porque quando você faz uso da medicação, você diminui. E nós temos uma quantidade calórica que o nosso corpo exige para se manter vivo, que é o basal, né? Por exemplo, o meu basal hoje, ele gira em torno de 2.000 calorias para eu vegetar numa cama, se eu estivesse numa cama vegetando. Quando você faz o uso da medicação, você acaba comendo muito menos do que isso. E aí, hoje, a Lívia, 40 anos, pratica esse tanto de atividade física, ela tem um gasto energético de 2.000 calorias. Comecei a utilizar a medicação. Eu vou comer menos? Na hora que eu comer menos, meu corpo vai entrar em alerta, porque eu vou comer menos do que ele precisa para sobreviver. Quando eu entro nesse alerta, tudo que é secundário, ele deixa pra lá. Ele quer te manter vivo. Então, quer seu coração batendo, seu pulmão, seu rim e por aí vai. Então, o raciocínio fica lento, você fica mais sonolenta. Você acha que você precisa ter um cabelo bonito? Você acha que precisa ter uma unha forte? Tudo isso vai ficando para depois, porque ele vai poupando energia para que você se mantenha vivo. Certo? E aí piora, porque para você utilizar a gordura como fonte de energia, você gasta 9 calorias. O músculo 7. Se você está em poupança de energia, ele vai gastar o quê? Músculo. Que é o que está acontecendo com a galera do uso da medicação que não está fazendo o tratamento de forma correta. Está tendo a perda de massa muscular. De 100 pessoas aí, em média, que estão utilizando a medicação, 74 estão tendo sarcopenia, que é uma perda de massa muscular precoce. E quando você retarda desacelera seu metabolismo, aí sim é a hora de falar assim, eu estou com meu metabolismo lento porque eu estou mais velha. Não, você está com o seu metabolismo lento porque você fez cagada. Então, aí você começou a consumir menos, seu corpo começou a poupar energia, ele começou a desacelerar. Então, se hoje eu gasto 2.000 calorias para me manter viva, ao final da utilização dessa medicação, se eu não mudei a minha epigenética, o meu meio, eu não gasto mais 2.000 calorias para me manter viva. Eu já estou gastando 1.500. Então, eu voltei a comer o que eu comia antes. Mas eu gastava 2.000 calorias. Só que agora eu gasto 1.500. O que eu estou comendo agora é como se fosse uma dieta hipercalórica. Eu vou engordar. Entendeu? Então, ao invés de eu recuperar, vamos supor que eu perdi 15 quilos com a utilização da medicação, eu vou engordar 20. Mas eu não vou engordar 20 porque me deu o efeito rebote que eu comecei a comer muito a mais. Não. Porque eu desacelerei meu metabolismo. Então, a situação ela é muito complexa. Não é tão simples. Não é você simplesmente sair, comprar a caneta por conta própria, porque eu sei que a galera compra, e fazer a utilização de qualquer jeito. Porque lá na frente vai ter consequência. E eu penso o seguinte, cara, é um investimento. Você virar e falar assim que está tirando em torno de R$3.000 por mês para comprar uma caneta para emagrecer. E você fala que você não tem um dinheiro para pagar um psicólogo, um nutricionista e um personal trainer, eu falo, desculpa, gente. Desculpa. É um nível de ignorância que eu falo, não é possível. E é um ponto polêmico que você trouxe, que eu falei assim, eu até ri quando você trouxe, a câmera não me pegou rindo, porque é um assunto muito relevante. É dessa terceirização que a gente faz com o medicamento, porque a gente não quer ter a responsabilidade de fazer esse movimento. Então, eu prefiro pagar 3.000 e não sei quanto de uma caneta, que vai ter a recompensa imediata, porque vai saciar aquele meu desejo de chegar no ponto do emagrecimento, mas eu não, às vezes, quero pagar R$200 para conversar com um psicólogo, porque ele não vai me trazer um milagre. E a gente realmente não vai, né? Porque a gente vai trabalhar, o quê? Crenças, comportamento, rotina, o que você consome, o que você faz para canalizar, né? A psicanálise usa muito disso, canalizar essa sua energia em outra coisa, e não, aí o Mounjaro vira esse combo, e é importante que a gente tenha esse cuidado. Assim, perfeita essa sua fala, eu acho que assim é super relevante trazer esse ponto, porque é para quem está ouvindo refletir sobre esse nível mesmo, de tudo que, será que tudo que eu quero
é a ponto de eu descontar no medicamento? E não. O medicamento ele tem um efeito importante, é necessário. Nem todo medicamento ele é muleta. Mas se você fizer o uso só de medicamento e achar que você vai chegar nesse nível de felicidade, é como você falou, é uma cagada. Vira uma loucura. A Camila falou, as pessoas elas estão paralisando a vida e estão esquecendo que nessa pausa, tipo, quando eu emagrecer, eu uso um biquíni, quando eu emagrecer, eu vou ser assim, assim, assado. Mas a sua vida tá indo, sua vida tá andando. Sim. E você não tem pausa, não tem como você apertar um pause, esperar você chegar nesse estético que você almeja. E eu vou ser muito sincera, a gente nunca vai chegar. É a mesma coisa do sucesso. A gente pode ficar grato e feliz pelo que a gente tem. Mas a partir do momento que você acha que já tá bom, você tá fadado ao fracasso, né? Profissionalmente falando. Todo mundo tem algo que a gente quer. Seja reconhecimento, seja... Você quer. Você chegou lá, acabou? Você não tem mais sonho? Você não tem mais vontade de algo? Isso é muito triste. E eu penso que na estética também. Né? Eu fui questionada uma vez até num podcast que virou para mim assim, Lívia, você já é magra, você já é toda definida, por que você continua treinando? Eu lembro que eu fiquei olhando para ele. Como se fosse mágico, né? Aí eu fiquei assim, então tá, vou te devolver uma pergunta. Você não me conhece, você não sabe quem que eu sou, você nunca me viu na vida. Aí você me vê passando na rua. Quando você olha pra mim, o que você pensa? Na hora. Aí fala, automaticamente a gente já vai pensar no... Mulher treina e tal. Pois é, essa mulher faz dieta e treina. Porque o corpo que eu tenho não é mágica. Vou ter que fazer dieta e vou ter que treinar. Sim. Então, automaticamente já tem uma coisinha que fala assim, ela é saudável. Vocês já devem ter visto esse estudo que mostra muito, esse é bem da psicologia, eu vi por causa da nutrição comportamental, que mostra que vendedores esteticamente apresentáveis, e aí não estou falando só de emagrecimento, mas até de vestimenta e tal, vendem mais do que uma pessoa que não se arruma para ir trabalhar. Você deve ter visto essa pesquisa. Sim. E isso é muito real, mas não é uma questão de beleza, de ser bonito ou de ser feio, mas é de ser saudável. O ser humano, ele se conecta, ele ouve melhor quem é saudável aos olhos dele. Então não é só a beleza. A gente vê hoje muito em rede social mulheres influenciadoras bem famosas que falam assim, cara, a mulher nem é bonita, mas ela está sempre apresentável. Sabe? A gente já viu, tem várias, a gente fala assim, nossa, a mulher não é tão bonita assim. Mas ela é apresentável. E aí na forma de comunicar, de falar. E aí quando a gente pensa nessa questão do emagrecimento, fala assim, eu vou esperar emagrecer para acontecer. Tá. Mas agora você está fazendo o mínimo? Você está indo num salão, hidratando um cabelo? Você está fazendo suas unhas? Você está fazendo uma sobrancelha? Porque são ações que você fica bonita na hora. Na hora. Eu só fui atinar para isso, que eu tinha um produto digital, chamava Simplesmente Magra, que era a gente tratar realmente a nutrição comportamental. E em uma das aulas eu falava muito sobre essas questões de se arrumar. A gente tinha uma tarefa que era um dia de autocuidado. Eu falei, vocês não precisam gastar um dinheiro, mas vocês vão tirar um tempo para se cuidar. E aí, uma das participantes falou assim, quando você falou isso, eu me atinei que tinha 4 dias que eu não lavava o cabelo. Que eu só aprendia. Porque como eu não me achava bonita fisicamente, pra que eu vou arrumar meu cabelo? Só que quando você muda esse pensamento, fala, enquanto eu estou no meu processo de emagrecimento, o que eu posso fazer para me sentir mais bonita? Ô, gente, porque vamos falar uma coisa com vocês. Fazer uma unha, eu acho que é uma das sensações melhores da vida. Você fala, nossa, eu tô limpa. Eu tenho uma sensação de que eu tô limpa. Eu falo, não, eu tô limpa. Então, e é uma coisa que eu não tô falando, você não precisa nem ir no salão, não. Às vezes você senta ali, você faz, você olha e fala, não, tô limpa. Então, essas pequenas ações fazem com que você controle essa ansiedade para você esperar o processo. E eu falo muito isso, curta o processo. O curtir o processo não é aceitar a situação que você está. É você viver o seu processo. E aí a grande diferença que eu falo, que é a sacada de quem faz o tratamento da medicação de forma correta, é que ela vive o processo. E quando você vive o processo, dificilmente você volta para o que você era. Porque você viveu. Você emagreceu, você não foi emagrecido. Você não entrou numa mesa de cirurgia e te liparam. Não estou desmerecendo quem faz isso não, tá, gente? Porque eu também concordo que às vezes tem que fazer cirurgia mesmo, tá? Mas você não foi lá e não foi emagrecido. Você emagreceu. Então, se você lá na frente engravidar, engordar, né? Porque a gente vai engordar. Gravidez você vai engordar. Saudável, você sabe qual o caminho que você tem que fazer.
Entende? Por que a pessoa que ganha na Mega Sena, ela perde o dinheiro? Ela não fez o dinheiro. Caiu na conta dela. Emoção, 100 milhões. né? Emoção. E acabou, né? Emocionalmente falando, é lógico que ela vai tocar, ela não sabe o que ela fez. Se você fizer ao longo da sua vida 100 milhões, você pode até falir, sua empresa pode falir, mas você sabe exatamente o que você tem que fazer para ficar bilionário de novo. Quantos a gente já viu, quantos casos desses que a gente já viu de pessoas perderem tudo e voltar milionário de novo? Porque sabe o caminho. E é isso, quando você faz o processo, não é sobre utilizar uma medicação, não é sobre fazer uma cirurgia plástica, mas é você saber que você tem que passar pelo processo, não tem como pular esse processo. Não tem. Uma vez uma amiga minha falou uma coisa comigo e me assustou muito, que ela estava fazendo tratamento de depressão, com psicólogo e psiquiatra, e começou a tomar medicação. E eu comecei a ficar muito preocupada com ela, que ela estava muito apática. A gente brincava muito. Fulana tá feliz, era o mesmo semblante. Fulana tá triste, é o mesmo semblante. E eu fui conversar com ela. Falei assim, olha, você devia conversar com um psiquiatra, eu acho que essa dosagem às vezes está alta e tal. Ela falou, não, eu que aumentei a minha dose da medicação por conta própria, porque eu não quero sentir nada. Eu falei, mas o mundo é feito para sentir. Se você não sente, você não vive. Vai ter dias bons, vai ter dias muito bons e vai ter dias ruins. A vida é assim. São histórias para contar. Ela falou, eu não quero sentir nada. E eu vejo que no processo de emagrecimento as pessoas não querem sentir isso, sabe? Que é só o resultado. Que é só fechar o olho e já, opa, tô magra. E é o que eu e a Camila, a gente até fala assim, nas nossas intervenções, no último podcast que a gente gravou, também a gente trouxe isso. As pessoas, elas não querem sofrer. E quando eu falo sofrimento, tem vários tipos de sofrimento, né? É claro que mudar a alimentação não é algo que a gente fala assim, mudou a alimentação, tô super feliz. Não é. Ou quando a gente vai para um processo terapêutico, fala assim, nossa, tô saindo daqui super feliz. Não é. Mas é de você entender... Às vezes a gente sai pior, né? É pior, né? Com a reflexão crítica, assim. Mas é de você entender o processo que, ok, a primeira semana, esse 1 mês da mudança da alimentação tá sendo difícil? Tá. Mas qual é o intuito dessa mudança? Para que você tenha uma satisfação a longo prazo. Porque a caneta, ela vem, é um resultado de imediato, de ter uma satisfação, mas você parou o uso da medicação. Volta tudo. E aí, você não avaliou o processo. E fica nesse loop infinito. Nesse loop infinito. E isso é muito sério, sabe? Que eu fico vendo que as pessoas elas estão do imediatismo, inclusive. Eu quero ficar magra pro meu casamento em agosto. Estou disposta a pagar qualquer preço para isso. E não, tipo, beleza, não tem problema utilizar uma data como uma referência. Mas não é sair fazendo loucura. Faz o trem certinho, que até o seu casamento você vai estar magro e o melhor, depois do casamento você não vai engordar. Né? Você vai continuar o processo. Porque a pessoa ela fica o quê? Condicionada. O condicionamento ele é muito importante. A gente não nasce com vontade de comer hambúrguer, que foi um assunto que a gente estava conversando aqui. A gente não nasce assim com vontade de comer chocolate. Isso é algo que é incluso em nosso contexto. Então é importante sim mudar do mesmo jeito que você foi ensinado. Você pode ser psicoeducado para ter uma outra educação, um outro olhar de mundo para a comida, para a atividade física. Esse é o intuito assim, do nosso podcast, até mesmo para vocês entenderem que psicólogo ou nutricionista não é contra o uso de medicamento, né, do Mounjaro, mas é como está sendo feito, né, como está sendo o processo, e isso é muito relevante. Exatamente. Inclusive, só para acrescentar, essa parte foi muito rica que a gente Sim. construiu agora, que faz bem o link da psicologia com a nutrição. E aí vocês comentaram, você comentou daqui a 3 mil que requer investimento. E aí os outros profissionais ficam realmente ali, essa valorização, né, como a Sandy trouxe. Foi até um dos motivos que fez a gente querer falar sobre isso, foi essa questão. Do quanto que a pessoa está disposta a pagar por uma medicação, será que ela tem realmente essa condição? Porque é um tratamento, né, requer um investimento hoje, né? Não é algo tão acessível ainda, acredito que futuramente vai ficar mais acessível. Mas de que forma que está sendo utilizado e você está deixando de fazer algo por você em outros aspectos por conta disso? Porque é o que a gente acabou de falar. Você colocou tanto condicionamento em ser magra que não importa a forma, o meio, nem como você vai fazer isso. E é complicado, porque as coisas vão ficando pelo caminho, como a Lívia falou, a vida vai acontecendo. E a gente sabe uma coisa também, que a ansiedade tem muito a ver com o quê? É a dificuldade em lidar com as coisas que estão fora do nosso controle.
E tem coisas que acontecem, a gente pode planejar, a gente tem uma rotina, a gente precisa ter uma organização, mas tem coisas que fogem do nosso controle e aprender a lidar com isso, eu acredito que seja uma das chaves. E reconhecer, perdi 2 quilos hoje. A vida é feita disso, porque, né, se a gente, quando eu vou chegar lá, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e aí depois a gente vai perceber que perdeu coisas e não deu valor para as coisas que foram acontecendo durante o processo. E acredito que a terapia, como a Sandy falou muito bem, traz muito esse sentido assim para a pessoa. É lidar com o processo. Muita gente ou começa e sai, porque justamente chega em pontos que ela não quer lidar. É desconfortável, vai ter sessão, igual a Lívia falando, vai sair mal, chorando, eu já saí também. Tirar da zona de conforto Chorando. dói, né? Dói. E vocês tiram a gente da zona de conforto. É. Mas é necessário, igual a gente falou, senão é que fica naquela água morna. Não vai, não desce, não vai. E aí, exatamente, sair da zona de conforto. E aí, o quanto que a pessoa está disposta realmente a lidar, não é fácil. Nem sempre vai ser só desconfortável. Vão ter sessões mais leves, que a gente também não é tão ruim assim. Né? A gente vai mesclando, vai mesclando para a gente conseguir lidar. Mas tem muitas pessoas que vêm até com a questão do imediatismo, que a gente está trazendo em todos os assuntos do podcast, todos os assuntos perpassam o imediatismo, rede social, a ansiedade, a própria comparação. Então as pessoas chegam para a gente, imagino que para você também, pelo que você falou, querendo o resultado para ontem. Eu quero minha vida, né? Assim, daqui 3 meses eu quero já tá ótima, eu quero... e aí vem uma coisa que a gente fala, como é que você lida com um trauma, com uma questão complexa em 1 mês? Isso é impossível. Em uma sessão, tem gente que às vezes me cobrou assim, quero sair daqui outra pessoa. Eu falei, olha, impossível. É impossível, E na nutrição a mesma coisa, como a Lívia trouxe, eu quero em agosto. Tá, peraí, mas... Às vezes fica uma coisa muito irrealista, assim, na minha opinião. Não é tão real essas metas, assim. 3 meses eu quero perder não sei quantos. Peraí, você tem seu metabolismo, genética, muitas questões. Então, lidar com o processo é algo que a gente fala sempre aqui no podcast, que é uma das dificuldades. Que principalmente a geração mais nova, né, trabalha com adolescente, juntamente com a Sandy, a gente sabe que é uma geração que está inserida no celular, inserida em muitas questões e tem a dificuldade de lidar com a frustração, almeja coisas e essa questão de ter as coisas mais fáceis, né, como a Sandy comentou, de querer sofrer. Porque mesmo coisas positivas, a gente tem ali um certo desconforto e a gente perde algo, mesmo em algo que a gente queira, né, o sentido profissional, na vida pessoal. Tem treinar, por exemplo, por igual a Lívia, ela tem a experiência dela, mas falo por mim. Tem dias que eu não tô afim, assim, mas eu sei que tem um objetivo, tem algo além ali. E eu preciso também me questionar em relação ao que eu quero para minha vida. Qual que é o meu objetivo de vida, assim? Qual que é o meu propósito em estar fazendo isso aqui? Eu acho que também volta para o autoconhecimento sempre, né? Eu acho que todo mundo tem a ilusão de quando a gente faz uma dieta ou treino, a gente está extremamente motivado. Porque eu recebo muito essa pergunta. Nossa, como você faz para ter motivação para treinar todos os dias? Eu falei, a grande maioria das vezes eu não tenho. Se você for pensar em 30 dias no mês, eu devo treinar motivada uns 5. O resto eu vou pela disciplina, porque eu tenho metas a serem cumpridas. E aí, é umas coisas que eu falo assim, por que você quer emagrecer? Eu sempre peço meus pacientes que estão no processo de emagrecimento para fazer uma lista real do por que ela quer emagrecer. Porque às vezes ela não sabe por que ela quer. Às vezes ela acha que eu quero porque minha mãe falou que eu estou muito gorda. Porque meu marido falou que eu estou com braço de salgadeira. Eu falo, beleza, nós estamos falando de terceiros. Eu quero saber por que você, fulana, quer emagrecer. Porque até agora você não me deu um motivo real do porquê que você quer emagrecer. E quando eu faço essa pergunta, elas não sabem responder. Incrível essa pergunta, porque aí a gente reflete, assim, a gente entra no processo de reflexão, o que eu quero, o que é meu, o que é do outro. O meu marido está falando que eu tô gorda, então é por isso que eu estou aqui. Isso dificulta ainda mais o processo. E aí entra a questão da procrastinação, que é um tema que a gente até discutiu aqui. É claro que vai ser muito mais difícil porque é o que o outro quer, não o que eu quero. Exatamente. E aí dificulta na constância. Eu imagino que isso deve motivar durante um tempo, mas vai ter hora que é você com você mesmo, né? A motivação passa. Né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Então, toda vez que eu assumo um compromisso, eu falo de esporte, por exemplo, eu vou cumprir. Né? Ano passado, eu comecei a correr no final de 2024. E aí, quando o meu treinador me desafiou a fazer essa corrida, ele é um amigo meu desde a adolescência, ele falou assim, sabe por que você não corre até hoje? Você faz todos os esportes e não corre? Eu falei, porque eu não gosto. Ele falou, não, porque você é fraca emocionalmente.
E a corrida te exige força mental. Falei, então eu vou correr então. Pegou num ponto, né? E Pegou num doeu ponto, em né? mim. Porque eu sempre me achei muito forte em relação a ser determinada nas coisas. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, ele tem razão. Por que eu não corro? Eu sou fisicamente ativa. Por que a corrida não? Porque a corrida cansa, gente. Não é cansa fisicamente, cansa a sua cabeça. É você com você mesmo por um tempo longo. Aí virou, faz uma meia maratona. Eu falei, então eu vou fazer. Isso num café da manhã. O Thiago estava lá dentro arrumando pra gente sair para trabalhar. Aí na hora que ele volta, assim, amor, me inscrevi numa meia maratona em Floripa. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não sei o que você tá usando, não. É do nada, cara. Lívia, eu te deixei sozinha. 5 minutos você já fez uma dessa. E acabou. E nisso o Thiago estava acima do peso quando eu decidi fazer essa corrida de Floripa. Aí toda vez que eu ia correr, eu falava, vamos comigo? Ele, não vou não. Aí depois falou assim, não, eu vou levar a Sky, que é a nossa cachorra. Aí eu vou não sei o quê, começou a correr 1 quilômetro. Aí não conseguia correr mais. Depois ele foi passando. Moral da história, nós corremos ano passado, em final de agosto, início de setembro, Floripa. Ele decidiu que queria fazer também, porque não quis comprar a meia maratona. Falou, não vou comprar, porque eu não vou dar conta, colocou na cabeça que ele ia dar conta. Mas à medida que ele foi treinando comigo, ele foi melhorando, ele fez a maratona. Eu fiz 21 quilômetros, ele fez 42. Isso porque eu era doida, vocês lembram, né? Pois é. E depois ele estava se limitando muito. Muito. A cabeça ele estava parando, mas porque ele achou que não ia conseguir emagrecer até a maratona. Uma crença de desvalor aí estava presente. Presente. Né? No seu marido. Mas que bom que não prevaleceu. Não, né? e ele mudou. Aí eu virei, passou essa meia maratona, fiz muito bem, fiz o tempo que eu queria. Ainda brinquei com o meu treinador, falei assim, agora eu quero um mês sabático, não quero ouvir falar de corrida. E aí agora eu estou me preparando para a maratona. Hoje eu sou embaixadora da maratona de BH, que vai ser a primeira maratona de Belo Horizonte, que vai acontecer em maio. E não satisfeita em fazer a de maio, eu queria fazer muito a do Rio. Aí a do Rio foi sorteio, não fui sorteada. Eu falei, beleza, eu já vou fazer a de BH, tá ótimo. Sentada em casa, uma amiga minha fala que doido, não pode andar com outro, porque aí vai fazer a merda, né? Por isso eu falo, escolha o seu doido pra você andar, porque aí a merda, pelo menos, é uma merda boa. Ela virou e falou assim, amiga, se eu conseguir, ela é uma influenciadora digital, se eu conseguir a inscrição do Rio, você anima aí? Eu falei, nossa, Marcela, mas é muito perto da de BH, e dá 15 dias de uma para outra. Ela, eu acho que a gente consegue. Manda mensagem pro Elton, que é o nosso treinador. Mandei mensagem. Olívia, eu vou falar o quê? Porque eu vou fazer a de BH, a do Rio, o desafio do Rio é fazer 21 num dia, 42 no outro, ainda vou fazer Poá. Eu não tenho nem o que te falar. Dá para fazer, uai. Então vou fazer, me inscrevi. Aí eu vou fazer 2 maratonas em menos de 15 dias. E aí, todo mundo me pergunta, você é motivada? Não, mas eu assumi o compromisso. Você acha que eu vou ter coragem de chegar na minha rede social e falar, olha gente, eu arreguei. Nunca na minha vida. Entende? E é um motivo que para mim é real. Que às vezes para outras pessoas acham que é estética, mas é pela minha cabeça. Eu assumi o compromisso. E na minha cabeça esse negócio de assumir o compromisso tem um peso gigantesco. Mesmo eu sabendo que tudo que vai implicar ali, eu vou ter que mudar minha rotina, minha alimentação, meus treinos são mais intensos, mas eu estou disposta a pagar o preço para trabalhar a minha cabeça. Eu tenho um lema para a vida, sabe? Que eu falo assim, se eu perder para mim, eu vou empatar com quem? O que dirá ganhar de alguém? Então eu fico o tempo todo com isso na minha cabeça. Se eu perder para mim, eu vou empatar com quem? Porque a corrida eu perco só para mim. Não tem como eu perder para outra pessoa. Eu não estou disputando com ninguém, estou disputando com a minha cabeça. E a dieta, ela é isso. Você pode pagar o melhor profissional do mundo, você pode pagar medicação fabulosa, mas no final das contas, quem vai ter que treinar e fazer a dieta é você. Sim. Não tem como eu fazer por você. Tocando nesse ponto assim da motivação, é da gente entender também, né? A Lívia trouxe o autorrelato, que é muito relevante, mas é da gente entender que existe uma subjetividade, existe contexto. E não é todo dia também, eu não vou ter a motivação, a gente não vai ter, mas é também o que está nos atravessando, porque tem dias que realmente há um impacto, há um atravessamento, que infelizmente eu não vou conseguir ir treinar naquele dia, naquele horário, e é da pessoa também não se culpar tanto, né, Lívia? Eu acho isso muito relevante, eu não sei se isso para você, quando você não faz um treino, se você se sente culpado ou você se lida bem por conta de outros atravessamentos. Por exemplo, nós mulheres temos aí a menstruação, que é algo que nos impacta mentalmente, fisiologicamente também.
devido às dores, então é de saber que cada um vai lidar com aquela dor e o outro, infelizmente, não sente a sua dor e o como isso te impacta. Da gente também não generalizar e falar assim, eu vou na raça mesmo. Porque é importante que a gente saiba que a gente também tem as nossas vulnerabilidades, para não achar que a gente é uma muralha e porque não somos. Não estou falando que a recaída é algo que você vai usar como justificativa sempre, mas é de você se responsabilizar porque você não foi aquele dia no treino, ou porque a alimentação não foi tão balanceada, e de ter essa autocompaixão, ter esse autocuidado, para que não fique reproduzindo. Então, por exemplo, quando você não treina, porque eu vejo nos seus stories, você sempre realmente está muito na ativa, mas tem algum momento que você fala assim, realmente, hoje eu não consegui por algum impacto, ou por algum outro atravessamento, e você se culpa ou não? Você sabe lidar bem com isso? Então, eu acho que entra na mesma questão quando a gente vai diferenciar de fome psicológica, né, e de vontade de comer. Sim. Eu acho que é a mesma coisa. Porque se o ser humano, ele é muito bom em arrumar desculpa. A gente é muito bom. Sim. E aí a gente tem as desculpas, né, reais, que acontecem, e tem as desculpas que é muita cara de pau, né? E aí você saber lidar com isso, que eu acho que é a parte mais difícil, que a corrida me ensinou muito. Porque como é uma atividade que eu não gosto de praticar, não gostava, né? Não vou nem falar isso mais não, porque hoje, né, a pessoa que está correndo aí com uma maratona falar que não gosta, como se é loucura. Com 42 dá pra você gostar, não gostar, gostar, pensando, desgostar, gostar de novo, odiar, e aí por aí vai. Então, assim, me fez lidar melhor com isso. Porque como eu treino 2 vezes na semana corrida. Hoje não vai dar. Calma. Não vai dar, ou eu tô procrastinando porque é algo que eu não tenho tanto prazer, igual um crossfit ou um beach tennis. E eu começo a fazer uma reflexão. E aí, nessa questão, eu fico pensando em tudo. Tipo assim, é porque a minha filha, eu vou ter que fazer alguma coisa com a minha filha, é porque eu tô sentindo alguma dor real que pode me gerar uma lesão. Entende? Eu fico o tempo todo tentando fazer essa análise para não me auto-sabotar. Porque eu acho que se eu me auto-sabotar, lá na frente, eu vou ficar muito arrependida de não conseguir. E eu tenho uma coisa para mim que eu imagino que vocês vão saber me explicar até melhor. Que, por exemplo, eu me propus a fazer os 42 quilômetros. Eu não me importo de quebrar a maratona. Quando a gente fala quebrar, é ter que andar. Desde que seja algo que não foi a minha cabeça. Tipo assim, eu fiz tudo que eu pude fazer para fazer ela bem. E aconteceu. No dia, às vezes, eu tive uma cãibra, eu tive alguma coisa e tá tudo bem. Do que chegar lá e falar, eu não consegui fazer, porque eu não fiz o que tinha que ter feito. Isso vai me doer mais. Entendeu? É isso daí que eu fico o tempo todo tentando trabalhar minha cabeça. Eu não quero treinar hoje, ou eu não consigo real treinar hoje. Igual essa semana toda, eu amo crossfit. Eu não consegui ir no crossfit. Porque a minha logística não deu por causa dos outros treinos. E como ainda a prioridade está sendo a corrida, porque eu assumi esse compromisso, acabou que essa semana eu ainda não treinei o crossfit e provavelmente não vou conseguir treinar. Aí tá tudo bem pra mim. Fiz os fortalecimentos que eu tinha que fazer para não machucar na corrida e tal. Então eu acho que entra na mesma questão da alimentação. Você conseguir fazer isso. Mas é igual eu falo, eu não sou Mulher Maravilha. Eu não tô aqui ou na minha rede social para mostrar que eu sou Mulher Maravilha. Não sou imperfeita. Sou uma mulher que vai fazer 40 anos, que tem uma filha, que tem um marido, que tem uma empresa, que tem que gerir tudo isso. Mas os meus hábitos de anos me deixaram e me permitem ter o esporte na minha vida. E hoje ela é a minha válvula de escape. É a minha terapia. Né? Até minha psicóloga mesmo, ela brinca muito comigo. Acho que o nosso problema aqui é se você parar. Porque é capaz de você surtar. Sim. Você perder seu réu primário. E, né, a gente traz esse assunto, gente, para vocês entenderem o que isso tem a ver com as canetas emagrecedoras. Porque a gente tá falando aqui de rotina. Quando a Lívia, ela traz um autorrelato, é para mostrar que é possível de chegar em um nível que você deseja, mas, né, não só com o uso do medicamento, mas com a disciplina, aí sem aquela vontade, nossa, agora eu vou pegar uma barra de não sei quantos quilos, né? Não vai ter aquela motivação, não vai, mas ela vai porque ela tem um intuito.
Então, a caneta, né, é de vocês refletirem. Elas não vão te ocasionar isso. Elas não vão te motivar. Eu acho que algumas pessoas usam o medicamento achando que esse medicamento vai trazer também uma motivação. E não vai. Não, não mesmo. Essa minha amiga mesmo que vai correr comigo, ela usou, e ela relata isso, ela conta. Ela já fez lipo, usou a caneta, emagreceu muito, virou outra pessoa. Mas ela mudou o meio dela. Mudou. O corpo dela, se eu não te falar que ela já fez lipo ou que ela usou a caneta, você nem percebe. Tem tônus muscular. Ela corre junto comigo, a gente vai correr junto as 2 maratonas. Ela realmente ela fez o tratamento de forma correta e ela mudou totalmente o estilo de vida dela. Totalmente. Ela faz terapia. A gente estava até rindo que esses dias, ela contando o nível de ansiedade, a psicóloga falou assim, você está escutando o que você está falando? O nível de loucura que você está falando? Você precisa desacelerar. E a corrida para ela, inclusive a psicóloga dela recomendou fazer corrida para ela desacelerar, porque ela com ela mesma. É onde canaliza, né, essa questão. É a sua mente com você, você não tem ali. E dá uma desacelerada. E ela usou a medicação. Igual eu falei, a medicação, ela é fantástica. Não vou ser hipócrita. E tá para vir uma nova agora, porque essa é GIP e GLP-1, e só que aí ela não segura a massa muscular. Então, se você não fizer atividade física, dieta, um sono bom de qualidade, hidratação, você vai perder músculo. Você falando de músculo, né, eu vou até puxar gancho com o assunto que a gente já conversou anteriormente, que é essa questão da massa magra e gordura. E aqui entra também a questão de gênero, que é algo que a gente estava conversando. Quando uma mulher, ela usa o Mounjaro, não estou generalizando, mas ela está preocupada muitas das vezes da questão da magreza. O homem, não necessariamente só a magreza. Então, como é que você trabalha com isso na sua clínica, com esse público, né? Porque o gênero é algo que atravessa todos os assuntos. E como é que você lida assim, né? Como é a demanda, a forma de lidar com o público, né? Feminino, masculino, é diferente? Conta um pouquinho pra gente. Então, sobre a medicação em relação a gênero, as mulheres, eu falei, elas falam mais tranquilamente sobre. Homem geralmente não gosta de contar que está utilizando, não. A mulher, ela se apega mais ao peso de balança. Ela quer ver o número ali. O homem, ele está mais preocupado com o que ele vê no espelho. Se ele está vendo, está emagrecendo, claro, na hora que ele vê o número, ele fica muito feliz, mas se ele está vendo que ele está emagrecendo, ele já se sente bem ok, bem feliz. A mulher, ela quer ver o peso de balança diminuindo a qualquer preço. Seja massa muscular, seja gordura, não importa. E é uma coisa que eu sempre falo, não façam isso, não coloquem isso na cabeça de vocês, porque vocês vão perder colágeno. E na hora que é a lei da gravidade, gente, vai derreter, vai murchar. E isso daí não tem como reverter depois, nem cirurgia plástica reverte a ponto de ficar bom de novo. Principalmente tá tendo facial. muito essa aparência de mais velho, né? Por conta disso, né? Porque perde muito colágeno. E vem aquela questão do imediatismo, tanto que fizeram várias pessoas que mexem com a harmonização facial, mostrou muito a linha riscado e tudo, que vai colocando só preenchedor. Só que ela perdeu colágeno. E você vai fazer um bioestimulador de colágeno, precisa de tempo para ter resposta dele. A pessoa não quer ter esse tempo, então preenche. E tá ficando assim. O homem, ele já tem medo dessa perda de massa muscular. Então, quando eu trato o paciente homem, eu falo, olha, você precisa treinar. Porque se você não treinar e não fizer a dieta, você vai ficar flácido. Dependendo do grau de obesidade do paciente, vai ter a barriga de avental. E aí, como é que é? Você vai querer depois encarar uma cirurgia plástica? E o homem tem medo de cirurgia plástica. Você vai querer encarar, fazer uma abdominoplastia? A maioria não. Então, eles são mais determinados em relação a isso. Só que eu percebo que os homens buscam mais, pelo menos o meu público, as canetas emagrecedoras do que as mulheres. As mulheres, elas ainda querem tentar com dieta e treino. Falo com o famoso arroz com feijão. O homem não, vou pagar esse treino de uma vez, eu acho que ele quer ser mais prático, tem condição financeira. Ele fala assim, não, vamos fazer o tratamento como um Mounjaro mesmo e tal. Então, eu percebo muito isso. A mulher, eu não sei se entra numa questão dela querer provar para ela mesma que ela é capaz, sem utilizar a medicação. Tem isso também, que pode ser. Eu creio que, me conhecendo hoje, eu seria essa pessoa, que eu ia querer provar para mim mesmo que eu consigo, eu sou muito disso. E o homem, ele não se importa tanto, mas ele não conta que está usando. Aí, quando me pergunta, é dieta e treino.
Acho que a mulher fala com orgulho, né? Ao contrário, Fala. assim. Quando a mulher que decide fazer uso da medicação, fala, olha, usei mesmo, tá tudo bem, tô emagrecendo, mas eu tô treinando, tô fazendo dieta, ela conta tudo. Assim, via de regra. Você vê que em rede social, às vezes não conta, porque elas querem mostrar tudo muito perfeito, né? Mas no tete a tete ali, elas contam. E é isso, né? Eu vejo a forma de atuar de nutricionista e de psicólogo é muito diferente. A forma, o seu público, né? Tem um masculino, geral, o público da psicologia é muito mais feminino, não que não tenha do gênero masculino, tem. Mas as minhas pacientes, né, que trazem essa questão, assim, do uso da caneta e do homem, né, na sua clínica, tendo esse cuidado, essa preocupação, é diferente da forma como eu lido com a minha clínica e com outros profissionais que eu converso. É mais essa preocupação de eu tenho que chegar magreza, eu tenho que ficar magra, porque é assim que eu vou ficar bonita, é assim que eu vou me aceitar, é assim que eu vou me sentir pertencente. E aí é o que a gente entra para trabalhar as crenças, né? É o que você quer, é o que o outro quer, como você está se identificando, porque tudo isso atravessa. Uma coisa que eu percebo muito que acontece comigo, e eu vejo com vocês não, mas às vezes até deveria, vai o casal constar. E aí, você percebe que assim, é um empurrando pro outro. Eu não emagreço por causa de fulano. Eu não emagreço, ele sempre vai empurrando. E aí, sempre eu falo sobre essa questão de procurar um psicólogo, porque eu vejo que às vezes esse empurra é terceirizando culpa. Sim. Que é mais fácil. Com certeza. E eu percebo que não vai. Principalmente, você falou, homem é muito resistente a procurar um psicólogo, né? Quando ele vai procurar um psicólogo é porque o trem já tá, tipo, muito ruim. É muito difícil. Você já tem que resolver um beozaço, já não é nem um beozinho. E quando junta com essa questão da alimentação e da utilização da medicação, que eu converso muito, eu falo, vocês precisam de um tratamento associado com um psicólogo, porque vocês precisam mudar a cabeça de vocês, principalmente da casa de vocês, né? Porque é os dois. E o contexto nutricional de homem e de mulher é diferente. Aí, mas a dieta dele, ele pode comer muito mais do que eu. Sim. E aí eu acho que entra muito a sua parte, né? A parte de vocês como psicólogo. Porque como que eu, em uma hora, vou fazer esse casal entender que é isso? Que eles não são uma pessoa só. Por mais que eu falo que no cristianismo uns tornam-se, né, um só corpo, uma só carne, mas na fisiologia não. E é isso que eu percebo, que fica muito complexo. E a comparação, quando o casal faz o tratamento com a tizerpatida, o homem geralmente perde mais, mas às vezes também ele está com mais. Exatamente. E o homem, os hormônios é diferente. Ele está às vezes também com mais gordura. Nossa, mas para mim não está tendo o mesmo efeito. Acho que o meu vai ter que aumentar a dose, porque ele emagreceu tanto e eu tanto. Ô, gente, acho que isso é uma coisa que a gente vai lutar sempre, porque o homem sempre, nesse sentido, é mais difícil para a mulher algumas coisas, né? Gente, ele tem testosterona, né? Quando tá tudo certinho, regulado e tal, tá lá no topo. E aí tem um outro fator também. A tizerpatida, ela trata doenças de síndrome metabólica. Às vezes o paciente está tão inflamado, a gente fala, está com tantas alterações nos exames bioquímicos, que a medicação está entrando, porque lembra, ela em primeiro plano não é para emagrecer, ela é para tratar doença, resistência à insulina e tal. Ela vai tratar isso primeiro. Então eu brinco o seguinte, primeiro ela está arrumando a casa, sabe? Depois que ela vai começar realmente a fazer o efeito. E às vezes o outro já está com a casa arrumada. Então é mais fácil, ela já está indo direto, entende? E isso é muito complicado para a pessoa entender. Então ela acha que eu vou aumentar a dose, que eu vou ter um resultado mais rápido. É a mesma coisa quando a gente fala do hormônio, quem faz a utilização de hormônio. Eu vou usar mais, que eu vou ficar mais forte. Não é assim. Não é essa matemática, não é assim que funciona. E se levar essa conscientização é tão difícil. E aí eu falo, né? Todo mundo pergunta, você é quase uma psicóloga. Eu falo, gente, eu só sou uma boa ouvinte. E saber te encaminhar, porque não tem como eu assumir esse papel. É uma horinha que a pessoa está ali comigo. O que eu estou ali é muito mais como uma amiga, uma coisa que eu sempre brinco, meus pacientes se tornam família, para saber para quem que eu vou encaminhar. Porque chega num ponto que não é da minha responsabilidade.
Eu escuto, pacientes choram comigo, conversam, eu escuto tudo, eu entendo, óbvio, a gente é ser humano, a gente está ali, a gente veio ao mundo para servir. Eu estou servindo, estou ouvindo, mas é muito além. E aí, para entender o papel de vocês, principalmente nessa febre da tizerpatida, é difícil. E o problema todo é que nem todo profissional da área da saúde entende de verdade o papel de vocês. E o tanto que isso economizaria nosso tempo. Em relação, porque assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, não vamos ser hipócritas. Mas eu não quero ganhar dinheiro com o mesmo paciente, não, gente. Eu não quero que ele fique comigo o resto da vida. Eu tenho um senso de incompetência. Sim. Né? Uma coisa, por exemplo, você começou a tratar comigo para emagrecimento. Emagreceu, Lívia, agora eu quero ganhar um pouco de massa. Nós mudamos para uma hipertrofia. Lívia, eu engravidei. Nós mudamos porque você engravidou. Lívia, passou a gravidez. Você está comigo há muito tempo porque você teve fases diferentes na sua vida. Acontece muito com mulher, por isso que eu tenho poucos pacientes homens que ficam tanto tempo comigo, a não ser atletas, né? Porque aí é questão de competição. Mas imagina você ficar com a pessoa com você 5 anos no mesmo processo. Olha que frustração. Sim. Com toda certeza. E aí, gente, o papo tá muito bom, mas a gente já tá caminhando para o fim. Antes da gente encerrar, tem mais uma pergunta. Antes a gente vai ouvir um recadinho da Implantar de novo. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Então, por isso que... E aí, como a Lívia trouxe, a Sandy, a gente está construindo um bate-papo que duraria aqui mais tempo, tem muita coisa para ser falada. Quem sabe uma parte 2 depois, né? A gente, dependendo da demanda, a gente pode fazer, né? E agora eu queria perguntar para ela quais estratégias, né, dicas nutricionais também, para pós-medicação, para essa manutenção ali, como é que é feito, né? A suspensão do medicamento e esse pós-tratamento. Tanto durante quanto após o tratamento, é uma dieta muito específica para esse paciente. Ele vai demandar uma quantidade de proteína maior, para que ele evite essa perda de massa muscular, de fibra, porque costuma dar constipação. E essa questão também até de demorar para ele ter o esvaziamento gástrico. E quando passa esse processo, quando você está fazendo o desmame, que a gente chama, a gente fica mais atento. Eu falo que é um acompanhamento muito mais próximo, eu preciso de relatos dele, porque é individual. Eu não posso virar e falar que todo paciente vai ter o mesmo efeito pós-medicação. E aí a gente vai acompanhando, deixando ainda uma carga proteica um pouco mais alta por um período mais longo. E depois a gente vai deixando ela mais normoproteica, dependendo do objetivo e dos resultados que ele chegou. E a gente vai avaliando isso mês a mês, para saber se está perdendo massa muscular, para saber se está perdendo gordura, para a gente ir monitorando isso. Eu tenho vários pacientes que fizeram o tratamento correto, que não teve perda de massa muscular. Não ganhou, mas ele manteve. Então, após o tratamento dele, a preocupação com que eu vou ter é fazer ele ganhar massa muscular, porque ele fez o processo de emagrecimento todo de forma correta. Quando eu falo processo de emagrecimento, é perda de gordura. Emagrecer é perder gordura, não é perder peso. E aí é muito bom, né? É uma coisa que eu estava brincando com você, que eu falei que eu fiz um curso ano passado e o médico falou isso com a gente. Nutricionista, pode cobrar o dobro quando o paciente vier, porque fez errado. Porque vocês vão ter que consertar o mal feito. Então, quando o paciente ele faz o tratamento todo certinho, ele poupa tempo, dinheiro, aborrecimento, dietas muito radicais. Então, a gente só vai dar continuidade. E aí fica mais fácil. Então, ele vai fazer, via de regra, se ele fizer tudo direitinho, após o desmame, ele entra num processo para ganho de massa muscular. Perfeito, perfeito. E a gente falou muito sobre isso, né? Antes também, né? Desse processo. E aí eu queria, né, agradecer muito a Lívia, foi muito bom, muito rico. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito, certeza, muitas coisas que eu não sabia. Como as duas áreas, né, tem muitas perpassam ali, né? Uma complementa a outra, foi como você comentou. Que pena que nem todo profissional da nutrição e de outras áreas também valorizam a psicologia e entendem que o papel é caminhar junto, não é uma contra a outra, é uma junto da outra. E aí eu queria deixar um espaço aberto para você dar um recado, encerrar da sua forma e já te agradecer, porque foi muito rico. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, eu amei esse bate-papo. É a primeira vez que eu falo mais sobre os análogos do GLP-1, fiquei muito feliz, é um tema que está muito em alta.
E pra galera que quer saber um pouco mais também, me segue lá no Instagram, é Lívia Nutri, bem facinho. Pode mandar as perguntas lá pra mim também, que eu continuo respondendo numa boa, gosto bastante. E é isso, obrigada meninas, amei, viu? A gente que agradece. Gente, muito obrigada também por estar aqui novamente. Eu gosto de estar aqui, gosto de fazer parte com a Camila, né, do podcast. Eu acho que eu falo que somos uma dupla assim muito boa. Eu conheço a Camila tem um bom tempo. E Lívia, muito obrigada por estar aqui. Você agregou com inúmeras informações assim super relevantes, até mesmo para a gente trazer para a nossa clínica, né, de assuntos que a gente não sabe e da gente trazer isso para os nossos pacientes, de quando a gente fizer um encaminhamento para um nutricionista. Então, isso foi super relevante. Muito obrigada. Perfeito. E aí, gente, só deixando mais um recadinho, né? Falando da rede, da importância também do acompanhamento psicológico. Vai começar o tratamento. Procura também um pré, né? Por que eu quero emagrecer? Uhum. Às vezes tem muito fator externo, como a gente comentou. Se realmente você quer, então buscar autoconhecimento, fazer um preparo antes também de entrar na medicação é fundamental. Para quem já está também, sempre dá tempo de correr atrás, de buscar ajuda. E a terapia também serve para isso, né? Então é isso. Obrigada, gente. Tchauzinho.